né? Então, Edmar, já emendando uma outra pergunta, né? Geralmente eu dou aula para muitos jovens, né? E há sempre alguma dúvida, né? Há uma diferença, ou traduz para nós. Até esses dias mesmo eu estava comentando com alguém e perguntava: bodybuilder e fisiculturista é a mesma coisa? Tem diferença? Fala de forma simples para que o jovem entenda essa ideia. Como entender? É a mesma coisa? Mesma coisa, não tem diferença. O fisiculturismo, né, culto ao corpo, bodybuilder também é a tradução. Então, é a tradução. O fisiculturista é a tradução do bodybuilder. Então, é que o bodybuilder hoje, a nomenclatura o bodybuilder, né, ele está é a moda, né? É a gíria, vamos dizer assim, é a nomenclatura que hoje se usa, né, para tudo. Da mesma forma do shape, né? Vamos botar o shape, né? Que é o corpo, né? Seria a construção do corpo, então. Então o bodybuilder ele é a tradução do fisiculturismo. Fisiculturismo e bodybuilder é a mesma coisa. O que diferencia, o que é o diferente é o halterofilista, né? Halterofilista, fisiculturista. Halterofilista é o levantador de peso. Aí esse tem diferença. Então o halterofilista é o cara que ele vai trabalhar as cargas pesadas, né? Hoje chamado de powerlift, hoje chamado, né, do strongman e tal. Sim. E o fisiculturista é o cara do corpo, né, que exibe os músculos. Então essa é a diferença. Como você é um educador físico, né, até na formação e tudo mais, fala para nós como que deveria ser, ou se é que tem um dever ser, em termos de criança, né, jovem e adulto que já tem esse interesse em fazer academia. Tem alguma precaução, tem algumas características ou tem alguma contraindicação, impedimento para não fazer academia? Como que você vê isso? Uma criança que já quer, tipo, vou lá para a oficina. Eu posso ir? Vou ser barrado? Tem algum critério? Assim, na verdade, tem muito mito sobre a musculação, né? Sobre a academia. Antigamente tinha uma coisa assim que dizia que se treinasse, não crescia, né? Então eles abordavam esse tema, dizer que por conta das epífises, não deixava o crescimento, o osso ia consolidar mais rápido, calcificar, a criança não crescia. Então não era interessante fazer a criança fazer respeitando a parte do estirão e tudo mais. Hoje, já com muitos estudos, já não diz isso. Então, assim, lógico que a sobrecarga para a criança tem que saber. Né? Não é chegar lá e colocar um menino para fazer treino pesado. Então, uma criança ela pode começar a fazer academia, mas vai ter que ser direcionado. Né? Ela terá que ser direcionada. Então tem que ter um acompanhamento de um professor responsável pela sala. Tipo, o personal ficar ali só de prontidão. O próprio professor que é responsável pela sala de musculação. Então ele tem que ter consciência que aquela criança ainda está em fase de desenvolvimento. O que a gente, lá na academia, a gente sugere? Né? Acima dos 10 anos, né? E aquela criança também que já tem mais uma maturidade corporal, aquela que já está se conhecendo melhor, aquela que de repente pratica algum esporte, faz uma boa educação física escolar, gosta de um futebol, a menina que já gosta de uma dança, porque daí ela já se conhece melhor, porque tudo isso, né? O esporte coletivo, né? A dança, a arte marcial, ela ajuda no desenvolvimento. Geralmente a criança que pratica isso, ela já tem um domínio corporal melhor, então essa criança é bacana, tá na academia. Aí então a gente gera ali, é avaliado. A mãe chega lá, eu quero colocar meu filho para treinar. Vamos ver como que ele é, como que ele sai. Né? Às vezes tem aqueles moleque que é peralta. Tem bastante. E aí fica um pouco difícil para controlar ele lá, porque ele mesmo não para. Então assim, a gente vai mais pela característica. Mas assim, lá a gente costuma entre 10, 12 anos já liberar um treino leve, né? Não é com sobrecarga. Usa a máquina, professor, usa um pezinho, usa, coisa leve. Mas também trabalha com mais peso corporal, que é a parte do treinamento funcional. Legal. Agora, para idoso, vamos dizer assim, para adulto, não tem idade. Contraindicação. Não tem contraindicação. O exercício físico até ao contrário, é indicado. Né? É indicado para qualquer caso. Hoje em dia estão tratando aí doenças da mente, né, fisiológica, né, hormonal, o que for. Né, até mesmo patológicas da parte óssea, né, articular. Então, a atividade física ela é indicada para qualquer idade. Né? O que a gente vai avaliar ali é qual o desempenho, né? A forma que eu vou ter que conduzir o treino, se é da criança ou se é do mais velho. É a condução do treino que vai dizer. Outra coisa que geralmente o jovem tem muita dúvida e geralmente está entrando, às vezes até por modinha e tal, a gente vê, os meus amigos estão indo, então tem que ir.
tô ali, sou franzino, Steve Rogers no filme lá, bem fraquinho. E aí já pensa logo no quê? Suplementação. Como que vocês orientam para essa prática, né, de suplementação? Já estou na academia, a gente sabe que hoje em dia a gente vive uma cultura do imediatismo, né? Ele vai para a academia, às vezes 2 semanas, 3, ele já quer sair bombadão. Sendo que o próprio conceito já é pejorativo, né? Bombadão como assim, né? Então, como que você orienta aí esse jovem que você está acompanhando e vendo, ó, calma aí, o seu biotipo é esse, primeiro vamos ver como você se adapta, como que você orienta? De forma a trazer uma educação mesmo, né? Sim. Essa ânsia, né? Ansiedade em querer estar no... Sim. No shape perfeito, vamos dizer, no corpo perfeito. Cobrança social, né? Isso é muito comum, isso a gente recebe muito lá na academia, né? Principalmente a molecada, mas assim, isso não se define só para molecada não, sabe? Isso eu acho que é geral. Ser humano. É geral. Mas assim, quando se trata de suplementação, tem uma coisa que é preciso ser falado, que tem muita gente que confunde a suplementação com anabolizante. Legal, esclarecer isso. A bomba, né? E não é. Né? A suplementação nada mais é do que a retirada de vitamina, né? Proteína, carboidrato, a gordura, né? Do alimento, e aí ele foi isolado e feito um suplemento, feito um produto. Então a suplementação ela vai entrar geralmente como suplementação, é um complemento. Sim. Certo? Então a pessoa tem uma deficiência para uma vitamina, tem uma deficiência para tal, não tem uma dificuldade em comer uma verdura, uma fruta e tal, está necessitado de levantar aquilo, a suplementação vai ajudar isso. Né? O mais conhecido da academia, né, é o whey protein, né? A proteína do leite. Sim. Então muita gente acha que o whey protein, já tive essa pergunta, professor, nutricionista me indicou um whey, mas eu não quero ficar bombadão, não. Principalmente os mais velhos. Não fica, né? O whey é a proteína do leite. Você vai encontrar a proteína, né, no leite, você vai encontrar a proteína na carne. Então, o que eu oriento lá? Isso para todos, né? Mas isso eu vou falar de forma geral, professor. Não só a molecada, mas também os mais velhos, também aquele que quer emagrecer, ou aquele que quer ganhar a massa magra, que quer ter a hipertrofia. Eu sempre oriento da seguinte forma: comece a treinar, adapta seu corpo ao treino, certo? O que anda junto com o treino é a alimentação. Indissociável, né? Tem que ter. Então você vai se alimentar melhor, né? E você vai treinar, se alimentar melhor. Isso você já vai ter resultados assim maravilhosos, só com treino e alimentação. A suplementação ela vai entrar a partir do momento que você começa a levar uma coisa mais a sério, né? Você fala, pô, eu tô gostando, e aí eu já montei, eu já passei com um nutricionista, e geralmente passando com o nutricionista, ele vai indicar uma suplementação, porque ele consegue colocar dentro daquele programa, né, daquele cardápio que ele vai te passar. Então, assim, eu oriento, treina, se adapta ao treino. Automaticamente, você vendo a sua evolução, que já vai ter só treinando, você vai pensar, puta, eu quero estar melhor. Sim. Então, como melhorar? Se alimentando melhor. Aí, dentro dessa alimentação, virá a suplementação. Porém, tem muita coisa no mercado, é válido falar, que é mais enganador, porque o mercado hoje o mercado, em todas as áreas, né? Tem muita coisa que você compra ali, gato por lebre, que não é o caso a gente entrar em discussão que isso. Vende sonhos que não é em caso, eu não vou ficar agora falando claro, né, claro. Qual é o que dá. O ideal. Não, isso não é o que é o caso. Mas dentro dessa tua pergunta, né, até pro pessoal que está aí nos assistindo, a minha orientação é essa: você começa a treinar, você melhora a sua alimentação, e dentro disso você vai ver o que você necessita. De repente eu estou um pouco meio desanimado, eu preciso de ter um ânimo, vou tomar um pré-treino, é cafeína, é taurina, tudo ali que vai dar uma disposição de treino. Eu percebi que eu não consigo bater a proteína da minha alimentação, vou colocar um whey protein então aqui, e assim por diante, né? Então a ideia é essa: carro-chefe, treinar e comer. Sim. A suplementação ela vem depois. Depois eu vou contar um caso também de um aluno que acabou tomando uma pílula de cafeína e deu um problema lá. Mas aí depois tem tudo com cautela. Talvez não almoçou, não forrou o estômago e tal. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Agora é uma pergunta mais de um colega meu também, que ele me ajudou, né? Ele falou assim: faz essa pergunta para ele, porque eu também tenho um pouco de dúvida. É uma pergunta meio técnica, tá? Que diz o seguinte: qual o melhor exercício para perder gordura localizada, olha só, como abdominal,
a dos glúteos e a do culote. Para mim, falou até a palavra em inglês quase. Culote. Culote do lado aqui, né? Mas há um passe de mágica aí? Ou como que eu posso fazer para atingir localizadamente essas regiões? A famosa pochetinha masculina, né? Como que... Então, vamos pensar assim. Existe exercício específico para esses músculos? Sim. Esses exercícios, eles vão hipertrofiar a musculatura dessa região. Sendo abdominal, né? Sim. Sendo glúteo, peitoral, o que for que a pessoa quer. Geralmente, então, as gordurinhas elas vão se localizar mais, no homem principalmente, na região abdominal, a famosa barriguinha. Né? O exercício de abdominal. Eu não vou falar qual abdominal. Então, quando eu falo abdominal, eu falo todos. Né? Ele queima gordura? Não, ele ajuda. Mas ele não é o que define. Ele não é isso. Queimar gordura é baixa caloria. Você tem que ingerir menos caloria. Menos, vamos jogar na caloria. Não vou nem falar da gordura, porque a gordura também ela faz parte da construção muscular. Então, assim, você quer queimar gordura, não importa da região. Você tem que treinar, ter o gasto calórico e ingerir menos. Sim. Certo? Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas treinam, certo? Faz um gasto, mas depois ingere mais. É como se a gente falasse assim, olha, hoje eu fui lá, tá pago, mas chega em casa, come por 3 leões. Isso. E aí não tá pago mais. Não tá pago. E essa gordura, a dívida tá ali. Essa caloria, ela vai repor a que você perdeu e acumular o restante. Né? Então, o corpo acumula de que forma? De gordura. E aí cada corpo humano, cada genética, cada vai ter uma referência ali. Uns tem mais o culote, né, que foi que ele perguntou, né? Outros vão ter mais barriga, né? Então, a mulherada é na lateral da coxa, atrás nas costas, né? Então, cada um vai ter uma região, mas geralmente é mais barriga. Então, eu digo, o exercício abdominal, ele ajuda? Ele ajuda. O exercício aeróbico, né? Que seria as esteiras, bike e tal, ajuda? Ajuda. Mas o que vai definir realmente esse gasto é a alimentação. É uma educação alimentar, então. É alimentação.